têm saído da sua boca? Palavras sábias ou palavras tolas? Esse é o estudo de número 963 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que as nossas palavras mostram o que tem dentro do nosso coração. E trazer bênção ou maldição também pode ser através das nossas palavras. Vamos ao nosso tema. Que palavras têm saído de sua boca, sábias ou tolas? O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, que diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. E é interessante que o nosso Jesus, ele nos ensina que a boca fala do que o nosso coração está cheio. Lucas capítulo 6, verso 45, uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Precisamos estar atentos, pois as palavras que saem da nossa boca mostram quem nós somos no íntimo do nosso ser. E Jesus, ele ensina que expressamos palavras que vêm do nosso coração. Mateus capítulo 15, verso 18, entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Por isso nós devemos guardar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso intelecto. Não se esqueça, guarde os teus sentimentos e os desejos devem estar sempre no que agrada a Deus. Os nossos desejos devem estar sempre sendo colocado diante de Deus, porque o que está dentro de nós é demonstrado através das nossas palavras, o que nós fazemos, o que agrada e o que desagrada ao nosso Deus. Muitas pessoas não tomam cuidado com as pessoas que elas se relacionam, elas acham que não serão influenciadas por elas. Mas Pedro, ele nos ensina, ele é um exemplo do que a fala que saía da boca dele denunciou com quem ele andava, denunciou quem ele era. Mateus capítulo 26, verso 73, algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda a certeza és igualmente um deles, porquanto teu modo de falar o denunciam. Jesus tinha sido levado preso e ele estava sendo julgado pelo sumo sacerdote. Pedro acompanhava tudo lá no pátio e já por 2 vezes ele tinha negado a Jesus. Ele foi reconhecido pelas palavras que ele falava. Ele foi reconhecido como alguém que andou com Jesus, mesmo ele tendo negado. Mas após isso a gente vê como cumprimento da palavra do Senhor Jesus a ele, o galo cantou. O rei Salomão, ele ensina que quem anda com pessoas sábias, olha que interessante, será cada vez mais sábia. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz: aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que caminha com os tolos será destruído. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos ser sábios e devemos falar sabiamente. As palavras que saírem da nossa boca devem ser palavras sábias. Provérbios capítulo 10, verso 32 fala que os lábios justos sabem como falar agradavelmente, entretanto a boca dos ímpios, a gente já vê que é o contrário. O que tem saído da sua boca? Você que professa que serve a Jesus, você que fala que anda nos caminhos do Senhor, você que fala que quer agradar a Deus, será que tem saído palavras sábias ou palavras tolas? Salomão nos ensina que nós devemos falar moderadamente, devemos ter equilíbrio no
nosso falar. Provérbios capítulo 10, verso 19 diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Que ensinamento importante para nós. E ele também ensina que nós devemos levar cura através das nossas palavras. Provérbios no capítulo 12, verso 18 diz: as palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Quantas pessoas falam o que pensam, quantas pessoas não medem suas palavras e trazem doenças, trazem ferimentos e trazem até mesmo morte através das suas palavras, porque através das nossas palavras sábias nós devemos levar vida e não levar morte. Provérbios capítulo 10, verso 11: os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então precisamos pensar para falar. Paulo nos ensina que da nossa boca deve sair somente palavras que edificam. Efésios capítulo 4, verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Eu estava pensando, quando a Bíblia fala: não saia da tua boca nenhuma palavra que edifica. Quantas pessoas dizem que louvam a Deus com as suas palavras, através dos seus lábios, através da sua vida, mas em qualquer momento em que esteja frustrado, desajustado, desequilibrado, fala palavrões, falam palavras que não agradam a Deus. Nós precisamos estar atentos ao que tem saído da nossa boca, que possamos aprender a ser sábios, porque através das palavras sábias nós conduzimos e nós protegemos as pessoas. Vamos ver? Provérbios capítulo 10, verso 21, que diz: os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Apacentar é guiar, é conduzir, é cuidar, é proteger. Apacentar é levar alimentação. Tem outra versão que diz que as palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem. As nossas palavras têm poder para dar vida e poder para tirar vida. Quantas pessoas têm se afastado do caminho do Senhor por causa de mau testemunho, por serem feridas através das palavras dos outros. E o Senhor, Ele concede palavras para que possamos guiar as ovelhas, para que possamos alimentar as pessoas, para que possamos dar vidas para as pessoas. Eclesiastes no capítulo 12, verso 11 diz que as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Olha que Deus tremendo, o Deus que você serve é o Deus que quer te conscientizar nesse momento sobre o que tem saído da tua boca, quais palavras têm saído da sua boca, porque Ele é o único pastor, Ele é o pastor de todos e nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Nós temos pastores aqui na terra que são colocados por Deus, mas também nós temos falsos pastores, nós temos pessoas que estão conduzindo o rebanho ao precipício, mas Deus tem deixado pastores, homens usados por Ele, que trazem ensinos coerentes, equilibrados, moderados dentro da palavra de Deus, e nós precisamos estar atentos ao que nós temos nos alimentado através da nossa audição, porque o que você ouve é o que você reproduz, o que você alimenta dentro de você é o que sai da tua boca. As palavras do sábio, a Bíblia nos ensina que faz o ensino ser interessante. Provérbios capítulo 15, o verso 2, o verso 28 diz: a língua dos sábios
torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Quantas vezes nós estamos ouvindo uma pregação, ouvindo até mesmo a leitura de um livro, mas palavras incoerentes que não condiz com o que o Senhor tem para nós, que ao invés de nos alimentar, faz o contrário, tem efeito reverso. E a favor, nas palavras dos sábios, a graça de Deus na palavra do sábio. Eclesiastes capítulo 10, verso 12 diz, nas palavras do sábio, a favor, porém os lábios do tolo o devoram. Outra versão diz que nas palavras dos sábios são cheias de graça, são agradáveis, são favores aos ouvidos do ser humano para o bem dos homens, são palavras de encorajamento, de ânimo, de edificação, de fortalecimento. E a Bíblia ela nos dá um exemplo que nós devemos seguir. E embora são muitos exemplos, mas vamos ver o exemplo do nosso Senhor Jesus, do nosso bom pastor. Lucas capítulo 4, verso 22 diz, e todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si, não é este o filho de José? Ah, quando nos colocamos à disposição do Senhor, como instrumentos afiados, o Senhor nos usa, além do nosso testemunho, Ele nos usa pelo nosso falar, e as pessoas acham graça, misericórdia, paz e alegria que vem do trono do Senhor para nós. E as palavras sábias, elas são comedidas. Eclesiastes capítulo 6, verso 11 diz, quanto mais se abre a boca, mais tolices e frustrações experimentamos. O muito falar é inútil, ou seja, nós não podemos nos precipitar para responder. Para falar, nós devemos ser equilibrados, comedidos, moderados com o que nós falamos. As palavras, elas têm que ser verdadeiras. Efésios capítulo 4, verso 25, Paulo fala, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Eu não sei que palavras têm saído da sua boca, mas não devem ser palavras falsas, palavras de hipocrisia. Elas devem ser palavras sinceras, porque as palavras sábias, elas são palavras pensadas para ser dita. Provérbios capítulo 15, verso 28 diz, o justo medita antes de responder, mas a boca dos ímpios faz jorrar o mal. As palavras ditas com sabedoria são palavras pensadas. E quando nos questionam, nos perguntam, as respostas que vamos dar sejam através de palavras amáveis, através de palavras calmas. Provérbios 15, verso 1, Salomão diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que as pessoas não refletem antes de falar e ainda acreditam que devem falar tudo o que pensam sem considerar se vai ou não ferir alguém. Mas nós devemos falar com sabedoria e devemos falar no tempo certo. Provérbios capítulo 15, verso 23, o homem alegra-se em dar uma resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. Tem uma versão que nos mostra que expressar a própria opinião é motivo de alegria. E como faz bem o conselho certo na hora necessária. A Bíblia ela nos ensina que há tempo para todas as coisas, tempo para falar e também tempo para calar-se. E nós devemos estar atentos e agindo sempre
com a sabedoria. Nós devemos falar sabiamente, pois quem assim não age sofre as consequências. Olha, Provérbios no capítulo 10, verso 13 diz: nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que agiram com sabedoria e de pessoas que agiram com tolices. Vamos nos lembrar do exemplo de Nabal. Quando Davi, fugindo de Saul, soube que Nabal tinha feito um banquete por ocasião da tosquia das ovelhas, ele enviou 10 homens para falar com Nabal e eram palavras cordiais. 1 Samuel capítulo 25, verso 6. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família e com tudo que possuis. E tem outra versão que diz, olha, diga aquele próspero, paz tenhas e que tua casa tenha a paz e tudo que tens tenha a paz. Mas nós nem sempre receberemos o bem, assim como Davi. E quando eles deram as palavras para Nabal, que foram palavras sábias, palavras comedidas, sabe qual foi a atitude de Nabal? Atitude de desprezo. 1 Samuel capítulo 25, verso 11. Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Ele foi rude com as suas palavras. As palavras dele foram palavras tolas e trouxe para ele, para a casa dele, a ira de Davi. A promessa de Davi era que a família de Nabal e tudo que Nabal tinha seria exterminado. Graças a Deus que Deus agiu com misericórdia. Deus usou a Abigail. A Abigail foi uma mulher sábia. A Abigail usou palavras sábias. Ela se apresentou a Davi. Ela deu aos homens de Davi alimentos. E olha o que a Bíblia fala. Ela falou a Davi brandamente e humildemente. 1 Samuel capítulo 25, verso 25 e 26. Meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. O que Abigail fez? Que palavras saíram da boca dela? Ela se desculpou pelo ocorrido. Ela disse a Davi para que Davi não deixasse a atitude de Nabal o aborrecer, porque Nabal era tolo, era arrogante, e se ele agisse contra a família dela, mais tarde ele teria remorso. Olha que tremendo, que palavras sábias essa mulher usou, e ela ainda abençoou a Davi e foi elogiada por ele. Sabe por quê? Não somente pela beleza, mas pela sabedoria das palavras dela. 1 Samuel capítulo 25, verso 33 diz: bendita seja a tua sabedoria e sejas tu abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Realmente, as palavras brandas e sábias de Abigail acalmaram a ira de Davi. Eu vou concluir que as palavras que têm saído da nossa boca sejam palavras que dão vida, que levem vida, são palavras que curam, são palavras que edificam, porque nós somos responsáveis por todas as palavras da nossa boca. Observe o que tem saído da tua boca, palavras sábias ou palavras tolas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida,
faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se não estiver inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele te ajude e ele ajude você a usar de sabedoria e que saiam somente palavras edificantes, palavras sábias. Que o Senhor Jesus, ele te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus, Deus te abençoe grandemente.